Bom dia, já voltamos. Agora daremos início à nossa palestra com o tema O impacto da Covid-19 nas políticas de tuberculose, HIV e AIDS. Hoje recebemos então aqui para essa atividade o professor Ézio Távora dos Santos Filho, que é pesquisador e coordenador de engajamento comunitário em pesquisas de tuberculose com doutorado em políticas de saúde pela Faculdade de Medicina da UFRJ, com mestrado em Relações Internacionais e formação em Direito pela UERJ. Tornou-se um ativista da HIV e AIDS no final dos anos 80 e foi pioneiro em engajamento comunitário. Tem se dedicado em pesquisas da Rede Brasileira de Pesquisa. Estabeleceu vários comitês comunitários de acompanhamento de pesquisas em âmbito local e nacional. Atualmente é membro da Força Tarefa da Sociedade Civil para a OMS, atuando como grupo consultivo do Diretório-Geral e do Programa Global para a Tuberculose daquela instituição. Passo agora, neste momento, a palavra para o professor Ézio, que vai iniciar a sua palestra. Lembrando para você que nos acompanha que interaja conosco, mande sua pergunta, seu comentário. Logo depois da apresentação do professor, nós voltamos para promover essa interação com você que nos acompanha. Então, pode comentar e perguntar à vontade. Não é isso, professor? Bom dia, bem-vindo. Obrigado a você, e é um prazer estar com vocês todos nesse Congresso Paulista. Eu sou um carioca que vive meio no Rio de Janeiro, meio no interior de São Paulo, em Joanópolis. Estou falando de Joanópolis, na Serra da Mantiqueira, divisa com Minas. E eu queria fazer alguns esclarecimentos. Eu não sou professor formalmente da UFRJ, apesar de ter mestrado e doutorado, mestrado na PUC do Rio, mas doutorado na Faculdade de Medicina da UFRJ. Eu não sou professor da UFRJ, eu trabalho na UFRJ porque a minha organização, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, tem sede no campus da UFRJ, e a gente trabalha muito em parceria, não só com a UFRJ, mas com a USP de Ribeirão Preto, a Escola de Enfermagem, e com a Federal do Espírito Santo, cuja a presidente da Rede TB é doutora Etel Maciel. A minha apresentação, eu não sei como é que eu vou manejar. Eu vou ter que pedir para a apresentação, porque alguém vai passar para mim. Eu estava agora num evento grande, agora há pouco, e que nós apresentamos para a sociedade civil dos BRICS, e não só dos BRICS, mas de outros países. Foi feito um convite grande para conhecer um dos estudos que a gente está promovendo o acompanhamento da pesquisa. Como foi bem dito, eu comecei a fazer trabalho de engajamento comunitário em pesquisas de tuberculose em 2007, especificamente. Eu comecei pioneiramente a fazer mobilização social em tuberculose em 2002 e atuei no movimento de AIDS a partir de 88. Então, eu sou um ativista de longa data. Eu tenho o prazer de ter participado do movimento de AIDS num período muito importante, que foi a década de 90, e ter trabalhado pioneiramente para a mobilização em tuberculose no Brasil a partir de 2002, como foi dito. Me dedico particularmente à organização de comitês comunitários de acompanhamento em pesquisa, que são grupos de ativistas que interagem com os gestores, com os profissionais de saúde e com os pesquisadores para acompanhar um projeto específico de pesquisa. Entretanto, eu fui membro fundador também, idealizador, membro fundador do CCAP-TB Brasil, que é um Comitê Comunitário de Acompanhamento e Pesquisa dos estudos em tuberculose no Brasil. Ele tem esse nome grande, ele não é tão pretensioso assim, a gente acompanha alguns estudos, e nós trabalhamos também sempre em articulação com o movimento social em tuberculose,
e eu tenho essa função de participar de um grupo de 17 membros da sociedade civil, que são conselheiros do diretor-geral. Próximo, por favor. Essa apresentação, na verdade, ela foi baseada numa apresentação que eu fiz recentemente, exatamente há um mês atrás, no Congresso Nacional. Foi uma audiência pública sobre o novo plano da tuberculose. Não dá para inventar muito a roda. Eu acho que o que a gente disse lá é o que a gente precisa dizer aqui, e eu acho que a gente precisa debater. Esse cenário aqui é um outro, que a gente está conversando com acadêmicos, está conversando no ambiente acadêmico, e está conversando com alunos, mas eu acho que é importante a gente fazer os destaques que são importantes, uma localização da situação da tuberculose, né? A gente tem que lembrar do impacto do esvaziamento das ações, particularmente na atenção básica no SUS, como têm sido os programas de saúde da família, que têm sido desarticulados já há um bom tempo. Em alguns lugares, como, por exemplo, Rio de Janeiro, que tinha uma malha de programas de saúde da família muito extenso, foi, na gestão municipal anterior, praticamente destruída e agora está sendo refeita aos poucos. Então, isso tem um impacto direto nas bases, com repercussão gerais em outros aspectos da assistência, e não só da assistência em saúde, mas da assistência social também. Né? Nós temos claramente uma falta de liderança técnica e política, com limitações no quadro e baixo investimento na coordenação geral de doenças respiratórias, que contrasta sempre com a priorização da tuberculose como política de governo. A coordenação geral de doenças respiratórias tem um orçamento pífio, pequeníssimo para um país de dimensões continentais como o Brasil, com um problema grave. Nós somos país de alta carga para a tuberculose sensível, nós somos país de alta carga para co-infecção TB, HIV, e estamos caminhando a largos passos para sermos países de alta carga de tuberculose multiresistente, o que é gravíssimo, vai aumentar muito as despesas públicas para a atenção em saúde, porque a TBMR é muito mais complexa. O tratamento de tuberculose é um tratamento muito tóxico, muito difícil de ser manejado, e nós conhecemos, alguns de vocês devem conhecer bem os números. Eu não quero fazer aqui uma apresentação clássica, como se faz em conferências científicas, de ficar apresentando dados, porque eu acho que essa não é a função. A função aqui é estabelecer uma conversa no âmbito acadêmico, então a gente tem que falar das questões econômicas, políticas que permeiam ou que orientam as ações. Eu acho que, voltando à situação da CGDR, é inconcebível que um país desse tamanho, com o orçamento que nós temos, público que nós temos, com a gravidade da tuberculose, tenha um orçamento por volta de 10 milhões de reais anuais, que tem tido decréscimo mesmo antes da Covid. E isso, volto a dizer, isso contrasta com a priorização que é dada ou que é anunciada pelo próprio Ministério da Saúde, não só em conferências internacionais e, fundamentalmente, no compromisso de 2018, que é um compromisso de Estado, não é um compromisso de governo. Então os governos têm que se comprometer a seguir com as políticas de Estado, coisa que não é feita nesse país, e isso gera o fato de nós não termos essa continuidade das políticas, um desinvestimento nas políticas, gera limitação de pessoal, gera limitações de capacidade, e as poucas pessoas que estão lá, eu tenho uma equipe, eu acho que de 30 pessoas, tem que se desdobrar para atender um país de 210 milhões de habitantes, com a proporção maior do que toda a Europa Ocidental até a Rússia, ou seja, o Brasil é um país absolutamente imenso, a gente perde a noção da dimensão desse país e da complexidade dele. A gente está vivendo um gravíssimo empobrecimento da população, esse cenário é de fome, a gente tem que falar claramente essa situação.
Ontem, mesmo numa cidade pequena, de renda média, como a que eu estou aqui no interior de São Paulo, você vê cenas de fome, por exemplo, como eu vi ontem, quando eu estava voltando do almoço, duas pessoas em situação de rua dividindo uma quentinha. Então, isso no Rio de Janeiro, eu passei o último Natal e Réveillon distribuindo cestas básicas nas comunidades do entorno do meu bairro, que é no centro do Rio de Janeiro, que é Santa Teresa. Então, a gente está vivendo um gravíssimo empobrecimento da população, o cenário é de fome, com consequência direta para as doenças marcadamente da pobreza, como a tuberculose. E essas são as condições, a gente tem agora o que se chama em inglês da tempestade perfeita. A tempestade perfeita não é a bela tempestade, é a tempestade monstruosa, aquela em que tudo acontece para deixar tudo de cabeça para baixo. Nós temos um agravamento das condições gerais e temos um agravamento da tuberculose multidroga resistência, que não pode ser simplesmente explicada por questões genéticas. Ela é explicada pela baixa eficiência e eficácia das atividades dos programas. Isso denota falência do sistema de saúde no acolhimento. Nós temos que lembrar que a tuberculose multidroga resistência tem baixíssima taxa de cura, de mais ou menos 50%, um tratamento que eu volto a dizer que é extremamente tóxico, extremamente doloroso, e o Brasil anda a passos muito lentos na implementação das diretrizes da OMS, por exemplo, para a adoção de novos medicamentos. Nós tivemos, pelo CONITEC, que é o órgão que aprova a incorporação de novas tecnologias, e quando a gente fala de novas tecnologias também são medicamentos e diretrizes, etc., ou métodos diagnósticos, seja lá o que for, a CONITEC aprovou, por exemplo, a incorporação no SUS da bedaquilina, que é a primeira droga nova depois de 40 anos, praticamente, para a tuberculose. Praticamente não, foi. Depois da rifampicina, foi a primeira droga que foi basicamente 40 anos de diferença entre a descoberta de uma e de outra, que está largamente em uso em países de alta carga para TBMR, e o Brasil anda sempre aquele passo de tartaruga, aquela lentidão, aquela morosidade, a falta de urgência que caracteriza a tuberculose. A tuberculose é uma doença marcadamente autoritária, no sentido de que, quando eu comecei a trabalhar em tuberculose, eu gosto de dizer isso, os centros de referência no Brasil tinham um dono. Se você quisesse fazer um estudo em algum lugar, você tinha que ter uma boa relação com o dono daquela instituição, que era um pesquisador-chefe, um diretor, alguém que comandava aquele lugar. Então, se você não tivesse uma boa relação com aquele pesquisador, a sua pesquisa, mesmo que fosse muito relevante para a saúde pública, não caminhava, era sabotada. Então, isso, graças a Deus, mudou. As coisas foram mudando. Acho que o cenário no Brasil nos últimos 20 anos da tuberculose mudou incrivelmente. Nós temos uma resposta muito melhor agora, entretanto, temos muito caminho para andar. A tuberculose, como sendo uma doença muito antiga, ela é marcadamente médica. E como ela é marcadamente médica, ela foi medicalizada ao longo do tempo, na medida que apareceram drogas para tratar, fármacos para tratar a tuberculose, e isso gerou que a autoridade médica fosse imperativa. Então, as relações sempre foram de pensar no paciente, mas não no cidadão, não na pessoa. É aquela pessoa que tem que engolir o medicamento na frente do profissional de saúde, porque o profissional de saúde ou o sistema de saúde não confia naquela pessoa e precisa vê-la engolir o medicamento. Ou tomar medicamentos extremamente dolorosos, como a gente toma no Brasil. Próximo slide, por favor. Nós temos um papel fundamental no Brasil, que é de formulação, da participação na formulação de políticas públicas, que foi preconizada a partir
da Constituição de 88 e a implementação do SUS em 1990. O Brasil, praticamente, até que eu saiba, é o único país que prevê, por exemplo, participação igualitária entre representantes de populações afetadas, ou seja, representantes de organização de pessoas representando patologias e deficiências, profissionais de saúde e gestores. E isso gera com que haja uma mobilização natural, um espaço para diálogo que não há na maioria dos países do mundo. Então, nós temos essa vantagem e que nós temos essa função de participar na formulação das políticas públicas de saúde, mas não só nos conselhos de saúde. É muito além disso. É na formulação dos estudos, é na formulação e na discussão das políticas. E isso, eu volto a dizer, que avançou tremendamente nos últimos anos, com a implementação de diversas frentes, como, por exemplo, as que foram financiadas pelo projeto Fundo Global, que aconteceu entre 2007 e 2012, eu fui a pessoa que assinou o contrato, que eu era o vice-presidente do mecanismo coordenador de país, e esse projeto, mas eu não participei da implementação, mas esse projeto previu a formação de comitês nos 11 centros de mais alta carga para tuberculose. Esses centros, com o fim do projeto do Fundo Global, ele se transformou nos fóruns estaduais de tuberculose, que continuam sendo um espaço de articulação entre a gestão, os profissionais de saúde e os usuários do Sistema Único de Saúde, os cidadãos, que eu não gosto de chamar de pacientes. Apesar de ter doutorado em clínica, eu não sou médico, e eu não gosto de chamar as pessoas em tratamento de paciente. Eu mesmo sou uma pessoa vivendo com HIV desde os 21 anos de idade, eu tenho hoje 57, e já tive tuberculose 2 vezes. E quando eu tive tuberculose, eu estava em falência terapêutica para o HIV, e isso gerou com que eu tivesse que fazer um esquema alternativo que incluía drogas de TBMR. Então, eu sei o que é ser tratado para TBMR. É uma tortura. Para quem está estudando medicina ou enfermagem sabe disso, eu tive, no 12º dia de injetável, eu tive uma reação Steven Johnson. Então, você sabe a gravidade da coisa. Fora outros medicamentos da tuberculose que são absolutamente neurotóxicos, que geram reações horríveis. Em outras palavras, tratamento de tuberculose é tortura. Então, é importante se dizer isso claramente. Então, quando se atrasa a implementação de novas drogas ou novas orientações para que a gente vá se livrando aos poucos das drogas injetáveis, que são pouco eficientes, há poucas evidências científicas sobre a eficácia dessas drogas. Elas são claramente bactericidas, mas elas são muito tóxicas e nós também temos drogas como a terizidona, que é uma droga terrível, que foi incorporada no sistema internacional, que ela é excelente bactericida, mas extremamente neurotóxica, e ela gera problemas graves, motores, etc. e tal. Eu tive convulsões horrorosas, fui parar no hospital diversas vezes por conta de reações dessas medicações. Ou seja, eu, como uma pessoa de classe média, com a informação, trabalhando na área, eu tive dificuldades extremas. Imagine uma pessoa vivendo em situação de pobreza, que não dorme em condições adequadas, que não tem alimentação assegurada, que não tem ajuda de transporte, que tenha emprego precário ou precarizado, ou não tem emprego, ele tem trabalho, porque a maioria dos brasileiros já não tem emprego, tem trabalho, que é diferente, é uma coisa diferente. Então, nesse cenário em que é tão necessária a participação na formulação de políticas públicas de saúde, qual é o apoio que é garantido às iniciativas sociais? Praticamente não há compromisso de recursos públicos com esse fim. Há esforços, por exemplo, do programa,
Programa Nacional de Tuberculose, que hoje se chama CGDR, de financiar diversas ações nesse sentido. Diversos estados dão muito apoio. O estado de São Paulo é um estado que tem sido generoso em apoiar as atividades de mobilização em tuberculose. O Estado de São Paulo contou, como essa é uma conferência paulista, eu conheço bem o programa e conheço há muitos anos. O programa do Estado de São Paulo teve o privilégio de contar durante muitos anos, eu diria quase 20 anos, de uma gestão contínua da doutora Vera Galese, que era chefe do programa de tuberculose do Estado. E ela conhecia de nome todos os secretários de saúde desse estado imenso, com tantos municípios. Conhecia pelo nome, conhecia pessoalmente, entendia, sabia de tudo, pegava no telefone e resolvia as coisas. Então, São Paulo progrediu imensamente. São Paulo tem uma estrutura toda particular no Brasil. São Paulo, quando o Ministério da Saúde fica tateando ou lutando lá para estabelecer sistemas de informação, o Estado de São Paulo gera o seu, não necessariamente é uma solução boa, porque ela não está pensando no Brasil, está pensando em São Paulo, mas gera soluções estaduais, etc. e tal, e a gente tem que pensar no país. Próximo slide, por favor. Se eu deixar, eu vou falar 3 horas aqui. Eu preciso de alguma contagem de tempo. Esse 21 minutos é o tempo que eu estou usando, é isso? Se o apoio pudesse me informar. 21 minutos é o que eu estou usando, é isso? Vou assumir que sim. É isso mesmo, professor. Ótimo. Então, vou tentar controlar aqui para a gente ter um bom tempo de debate. Eu vou apresentar a seguir agora um levantamento que foi feito, que foi um esforço da sociedade civil brasileira para levantar os dados sobre o impacto da Covid nas políticas de tuberculose e HIV e AIDS. Esse foi um esforço que surgiu a partir de uma primeira reunião no âmbito do Estado do Rio, depois um webinário nacional no início de 2020, antes da pandemia se instalar oficialmente no país. Ela já estava acontecendo, mas não estava anunciada enquanto tal, no dia 24 de março, que é o dia que a gente festeja não é palavra, mas a gente marca o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. E nesse dia a gente teve um webinário nacional e, a partir dali, os movimentos de tuberculose e de AIDS entenderam que a gente precisava estruturar uma resposta e levantar dados sobre o impacto que claramente não ia ter uma resposta governamental adequada, como não tivemos. Tivemos uma das piores gestões da epidemia de Covid no Brasil e que teve impactos sobre as políticas de tuberculose e AIDS. Então, esse foi um levantamento que é um documento excelente, eu posso disponibilizar, ele está disposto em PDF, em português, inglês e espanhol. A gente apresentou em 18 de dezembro do ano passado, num webinário enorme, e nós disponibilizamos amplamente esse relatório. Ele é muito... e essa apresentação agora vai ser uma síntese disso. Próximo slide, por favor. É importante ressaltar que esse levantamento teve o apoio da OMS, direto da OMS, e por meio da OPAS. E a OPAS foi extremamente parceira em apoiar esse levantamento. Nós contamos também com outros apoios de pesquisadores internacionais, de instituições de pesquisa internacionais, como a Aliança Global para Desenvolvimento de Novos Fármacos e Tuberculose, a TB Alliance. O levantamento ele foi dividido na parte de metodologia, políticas de tuberculose, políticas de HIV, ações gerais e políticas sociais. Próximo slide, por favor. Na primeira etapa, a gente fez um levantamento junto a 101 gestores, 190 profissionais de saúde e cerca de 550 usuários dos serviços. Na primeira etapa, os usuários de serviços foram basicamente os de HIV e AIDS. E por que isso?
porque os usuários dos serviços públicos de saúde de HIV e AIDS, eles tendem a estar mais conectados com redes de apoio, como redes de pessoas vivendo com HIV, organizações de base comunitária de luta contra o HIV, e com isso é mais fácil você contatar pessoas que são usuários do Sistema Único de Saúde e que estão ligados pela web. O que acontece com a tuberculose é que nós temos uma população que, em grande parte, tem o mesmo perfil que a de HIV, marcadamente pela pobreza e pela exclusão, mas temos na tuberculose aquelas pessoas que são afetadas particularmente pela tuberculose ou exclusivamente pela tuberculose. Nunca é só pela tuberculose, né? É sempre por alguma coisa, um contexto mais sério que isso, gera um distanciamento, então houve uma dificuldade. Então a gente teve que mudar a metodologia de levantamento de dados junto aos usuários para manter o mesmo número, um N comparável. Então, a gente teve que lançar mão de entrevistas nas unidades de saúde para as pessoas num período que já estava sendo feita uma reabertura de um distanciamento que nunca foi uma política nacional nesse país e que resultou na desgraça de termos 600 mil mortos oficialmente, porque a gente sabe que é pelo menos 40% mais que isso, porque não são notificados, né? Então, a tragédia da Covid no Brasil, ela teve um impacto muito sério. A gente teve um número de profissionais de saúde que foi estendido na segunda etapa para 325, entretanto, o número de gestores caiu. Próximo slide, por favor. Basicamente, nós temos homens, 60% que responderam, notadamente a marca da população brasileira, que na sua maioria é de negros e pardos, representa bem a população brasileira, que é a mais afetada pela tuberculose e pelo HIV. Em situação precária, pelo menos 43 afirmaram na segunda etapa que estava em situação precária, e nós vocês notam a diferença de perfil das populações, porque a AIDS, como epidemia mais concentrada no grupo de homossexuais, e como os respondentes na primeira etapa foram mais de AIDS do que de tuberculose, na primeira etapa 50% se identificavam enquanto homossexuais, quando na segunda etapa o perfil desses participantes era majoritariamente de heterossexuais. Quanto à questão do nível de educação, a gente tem mais de 50% com menos de 11 anos de estudo. Próximo slide, por favor. Eu vou concentrar agora nas políticas de tuberculose. Próximo. Esse primeiro gráfico, ele não é um bom gráfico, ele é mal concebido, mas ele tenta expressar o aumento da diminuição. Eu lamento sempre esse gráfico, mas nós apresentamos dessa forma, e como está assim no relatório, a gente manteve, apesar de não é um bom gráfico. Então, os alunos não façam a mesma coisa, porque isso aí eu estou mostrando o aumento da diminuição, mas isso mostra que houve um aumento, ou seja, da redução de recursos para as políticas de tuberculose. Ou seja, com a Covid, houve uma diminuição e que os gestores identificaram, os gestores das unidades de saúde e dos programas estaduais e municipais. É importante ressaltar que o levantamento foi feito apenas com gestores estaduais, os gestores municipais das capitais, das 27 unidades da federação, e alguns gestores de unidades de saúde. Mas, basicamente, quem respondeu, os gestores, foram chefes de programas estaduais e municipais. E eles, em 25%, por volta de agosto, quando a gente conduziu a segunda etapa, agosto, setembro, já identificava que tinha havido, para eles, claramente, eles podiam assegurar, pelo menos 25% de redução do orçamento que já era limitado para
a tuberculose em seus estados e municípios. E 50%, em média, dos gestores e profissionais de saúde apontaram para a redução da equipe técnica de tuberculose. A tuberculose, como doença pulmonar, ela gera capacidades na área de pneumologia, óbvio. Então, o que acontece é que muitos dos profissionais da tuberculose foram alocados para o enfrentamento da Covid. E isso teve uma diminuição que não foi reposta. Em parte, ela foi reposta, acho que a gente vai ver isso rapidamente num outro slide, mas, basicamente, o prejuízo ainda está claramente aí. Próximo slide, por favor. Também aí esse famoso gráfico ruim, que mostra o aumento da diminuição, que mostra, na primeira e na segunda etapa, 18% dos gestores considerava que, ou seja, quase 20%, que com certeza os recursos para o enfrentamento do HIV e a AIDS tinham sido reduzidos. Mas para o HIV, talvez o impacto tenha sido um pouco menor do que o da tuberculose. Enquanto 50% na primeira e segunda etapa para a tuberculose identificava diminuição, houve na segunda etapa um aumento da redução das equipes técnicas, mas talvez no primeiro momento o impacto não foi tão sério. Na perspectiva dos gestores, no gráfico que está marcadamente em corvinho, ela é a expressão dos gestores, como vocês podem ver lá em cima do lado, canto superior direito. E os profissionais de saúde, o que é a cor, eu acho que é magenta, não sei bem, é o nome dessa cor. O próximo slide, por favor. A dispensa, vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas o Ministério da Saúde, já em março de 2020, março do ano passado, ela estabeleceu 2 orientações para a dispensação de medicamentos. Para a tuberculose, a dispensação seria de 30 dias, quanto para o HIV deveria ser de 90 dias, para evitar que os usuários viessem às unidades de saúde e se expusessem ao contágio para o Covid, fosse na rua, fosse na unidade de saúde. Então, na perspectiva tanto dos gestores quanto dos usuários, teve na primeira etapa, uma percepção de que a dispensação foi feita corretamente de 30 dias. Entretanto, isso modificou muito para os gestores, na perspectiva dos gestores. E é importante essa análise que a gente fez, porque nós contrastamos o tempo todo o que é a perspectiva do gestor, o que é a perspectiva do profissional de saúde, e nós só entrevistamos pessoas que estavam na linha de frente, sejam médicos ou enfermeiros, ou assistentes de enfermagem, que estivessem à frente do cuidado da tuberculose e do HIV nas unidades de saúde, sejam primárias, sejam especializadas. Então, vocês veem a diferença do que o gestor percebe, o que ele acha que é, com a realidade, porque a gente tem que entender que a realidade, quem melhor pode expressar ela são os usuários. Próximo slide, por favor. Enquanto 43% dos profissionais de saúde dizem que o acompanhamento via telesaúde, que há acompanhamento via telesaúde, apenas 8% dos usuários, e isso na segunda etapa, porque na primeira etapa foi zero dos 550 usuários relataram ser acompanhados por alguma forma, mesmo que fosse SMS, das suas unidades de saúde, o que mostra um completo distanciamento dos serviços de saúde e dos profissionais de saúde dos usuários. Há um hiato aí monstruoso. E o Brasil, apesar de preconizar a telesaúde, a implementação disso, ela não é uma realidade.
E se tivesse sido feito com a devida urgência e a necessidade que esse país tem, por todas as suas características, nós teríamos tido um impacto menor do Covid. Também isso é importante se dizer. Isso tudo dá-se à morosidade da implementação de políticas. Então, quando vocês que estão se formando em medicina, em enfermagem, vocês têm que pensar além do umbigo, ou seja, além da sua especialidade, mas vocês têm que pensar como estão sendo discutidas e estabelecidas as políticas, como é que se participa disso, porque isso tem um efeito devastador sobre o seu trabalho. Então, se você não participa disso, você está delegando a alguém que normalmente não tem urgência ou não tem a perspectiva que você tem quando está na frente do trabalho, das necessidades. Próximo slide, por favor. Esse é um elemento na tuberculose muito sério, que a gente viu que 53% dos usuários receberam cesta básica na primeira etapa. E só que quase o mesmo número, 47%, é praticamente o mesmo, muito próximo o número, não receberam nenhum incentivo para o tratamento da tuberculose. Seja vale transporte, seja um lanche na unidade de saúde estava incluído entre o apoio, viu, gente? Lanche, aquele lanchinho que se dá normalmente para os usuários de tuberculose, tomar um cafezinho, um biscoitinho, alguma coisa assim, quando vai tomar seu tratamento, quando vai buscar medicação, nem isso era dado. Foi dado no período da primeira etapa. Então, houve um absoluto abandono dos usuários do sistema de saúde. E vocês vão ver mais adiante que as cestas básicas, em grande maioria, também foram dados pelas ONGs, e não só pelo serviço público. Então, você vê que apenas 12% contaram com vale transporte e apenas 8% receberam um lanche. E isso tudo diminuiu drasticamente na segunda etapa. 88% dos usuários não receberam nenhum apoio para se tratar da tuberculose, que é uma doença tão tóxica, um tratamento tão tóxico, tão complexo, tão difícil e que necessita de acolhimento. Próximo slide, por favor. As políticas sociais, eu vou fazer um resumo. Eu não vou tocar muito sobre HIV, gente, porque o meu foco hoje é tuberculose. Próximo slide, por favor. Esse slide, essa foto aqui, as pessoas podem falar assim, uma foto africana, é uma foto na África. Não, gente, essa foto é na Branca Porto Alegre, é no Rio Grande do Sul, que se acha europeu, que tem uma das maiores populações negras do país, mas cuja visibilidade é nenhuma. E tem uma população excluída, como os negros e pardos no nosso país são excluídos de forma perversa, essa é uma característica perversa da sociedade brasileira. Essa foto não é em Joanesburgo, não é em Soweto, um subúrbio de Joanesburgo ou da Cidade do Cabo, mas é um subúrbio de Porto Alegre, que tem casas nas condições mais humildes. Obviamente, a gente vai ver isso em São Paulo, nas cidades do entorno de São Paulo, ou mesmo na capital, e vamos ver isso em outros lugares também, núcleos de pobreza. Então, como eu afirmei no primeiro, no slide anterior, cerca de 30% receberam auxílio emergencial, que é aquele dinheiro que primeiro era os R$600, que depois houve aquela resistência do governo federal, do executivo, de dispensar um novo auxílio emergencial, e que depois foi reduzido, foi sim dado, mas reduzido. Mais ou menos 30% dos usuários de tuberculose, 100% deveriam estar recebendo, mas apenas 30% tiveram acesso. E na primeira etapa, mais ou menos o mesmo nível de apoio que foi dado pelo governo ou pelo poder público, seja federal, seja estadual, seja municipal, foi dado pelas organizações não governamentais.
organizações de base comunitária e outras ONGs. É mais ou menos a mesma coisa. Então, vocês veem a importância das ONGs. Entretanto, as ONGs também foram esvaziadas, empobrecidas. Nesse período, tiveram muito menos recurso pessoal e apoio. Com isso, o apoio dela também diminuiu. O auxílio Bolsa Família é mais ou menos um auxílio regular e o benefício de prestação continuada, que é meio ligado à aposentadoria, também continuou o mesmo. Próximo slide, por favor. Esse slide é muito importante, que ele denota aquilo que a gente já viu dos outros, que 42% dos usuários do SUS teve a sua renda altamente impactada pela Covid-19. E 30% foi de forma média afetada pelo impacto. E isso é a percepção na primeira etapa. Na segunda etapa ainda foi mais grave que isso, mas eu vou destacar esse ponto, porque a gente, senão a apresentação fica muito dramática também. Próximo slide, por favor. Essa é a sensação dos usuários de tuberculose. Quando eles pensam na situação deles, quando os usuários de serviço, essas foram as palavras que eles expressaram sobre como eles se sentem tendo tuberculose e o auxílio que eles recebem, né? O apoio que eles recebem, seja nas unidades de saúde, seja do poder público, seja das ONGs. Então, essa é a sensação que as pessoas expressam. Eu acho que esse slide fala por si. Não preciso mencionar as palavras. Próximo slide, por favor. O relatório nosso, ele fez recomendações muito claras. Essas recomendações, elas foram resultados do levantamento que nós fizemos, mas eles espelham também as recomendações do diretor-geral das Nações Unidas para a tuberculose. Eu vou contar aqui, antes de ler as recomendações, explicar que em 2018 houve uma Assembleia Geral da ONU dedicada à tuberculose. Como houve para a AIDS no início, em 2001, e depois houve outras. Em tuberculose, a primeira foi em 2018, foi uma grande Assembleia das Nações Unidas, que contou com vários ministros, chefes de Estado, chefes de governo que participaram dela, e praticamente todos os países da ONU se comprometeram a enfrentar e a terminar com a tuberculose em 2035. Então, existe um programa que se chama o Plano para o Fim da Tuberculose, que prevê que em 2035 as pessoas vão ter menos de 10% da incidência, mortalidade, prevalência de que a gente tinha em 1990, e isso é o objetivo que agora, com a Covid, fica absolutamente comprometido. Só que no ano passado, em setembro do ano passado, mais ou menos um ano atrás, logo depois da Assembleia, foi exatamente nisso, foi finalzinho de setembro, um ano atrás, a OMS eu ajudei a produzir esse documento, que foi tomado pelo diretor, não o diretor-geral da OMS apenas, o diretor-geral da ONU. Um documento sobre o progresso dos compromissos dos países para o enfrentamento da tuberculose que eles fizeram em 2018. Então, a gente fez as nossas recomendações comparando, alinhando com, e todas estavam muito alinhadas com as necessidades que estavam espelhadas nas recomendações. Então, a gente sugeriu a participação da gestão nos espaços deliberativos de orçamentos e financeiro. Pasmem vocês, os gestores, às vezes estaduais e municipais, sequer participam da deliberação de recursos. Então, eles simplesmente são informados de com quanto eles vão contar. Eles não participam disso. E a nossa recomendação é que os gestores tenham obrigação de participar disso. Às vezes não é porque eles não querem, é porque não lhes é dado. A estrutura dos estados e municípios não permite que a discussão orçamentária perpasse por eles.
a retomada dos planos pelo fim da tuberculose no âmbito nacional, estadual e municipal. Agora estamos implementando o novo plano para o fim da tuberculose no Brasil, que foi recentemente lançado. Então, a gente está agora na discussão da implementação disso e a gente precisa ver essa repercussão nos âmbitos estaduais e municipais. Sugerimos também a retomada imediata, não sugerimos, nós conclamamos pela retomada imediata da detecção precoce de sintomáticos respiratórios, porque isso é gravíssimo para quem entende que a pessoa com tuberculose ela tem, em média, a capacidade de contaminar outras 10 pessoas no seu entorno. Então, detectar pessoas que sejam sintomáticos respiratórios, as familiares, as pessoas do entorno, e entender que, às vezes, um usuário do serviço chega para pegar um medicamento na Amazônia para malária, mas tem características de tuberculose, e as pessoas não olham com olhos de ver, e precisam ver que as pessoas têm sintomas. Então, a detecção de sintomáticos respiratórios, não só nas casas, não só na busca ativa, mas na busca ativa dentro dos serviços de saúde, que não é feito direito, não é feito na maioria das vezes. O usuário vai lá, as pessoas não passa por triagem nenhum, vai lá fazer o seu serviço, vira as costas, vai embora, os profissionais também não viram e ninguém viu, então não há programa de detecção de sintomáticos respiratórios, mesmo no serviço. O imediato fortalecimento da rede laboratorial, que foi muito impactada pelo Covid, 50% da força laboratorial para a tuberculose foi prejudicada para o Covid, a adoção e o fortalecimento da adesão ao tratamento, e isso precisa de ter o apoio também das organizações de base comunitária, as novas tecnologias de comunicação e TDO. Isso é importantíssimo, e é importantíssimo ressaltar que nós não podemos perder de vista que nós não podemos esperar que população de rua, população em situação de rua, população vivendo em situação de pobreza, terá o mesmo acesso tecnológico que nós. Eles não têm acesso a bons celulares, não têm acesso a computadores, na sua enorme maioria, não têm acesso à internet, e isso lhes é muito custoso. Então, qualquer implementação de telesaúde, de assistência, ela precisa levar em conta a realidade de quem vive com tuberculose e de quem é mais afetado pela tuberculose. Então, é preciso se criar estratégias de tecnologia que alcancem essas pessoas e não viver no mundo da fantasia, das implementações de tecnologias que pouco vão resolver a nossa situação no país. Eu gosto de dizer que, em meados da década de 90, quando o Brasil... Eu trabalho internacionalmente há muitos anos, e eu diria que no final da década passada, da década de 90 ainda, quando o Brasil rastejava em tecnologia de celulares e de comunicação, em países africanos isso já era muito bem estabelecido. Se tinha conexão por celular muito melhor em vários países, muitas vezes países pequenos e pobres da África, do que se tinha no Brasil. E programas, por exemplo, de acompanhamento ou tecnologias para incentivar o acompanhamento do usuário de medicamentos de HIV e AIDS já eram feitos na década de 90, gente. Na década de 90. Nós estamos em 2021 e isso não está implementado no nosso país. É uma vergonha, é uma falta de prioridade, é uma falta de compromisso que é injustificável. É injustificável. Então, a gente precisa levar isso em conta. Próximo slide, por favor. Recomendamos também a reorganização do fluxo dos serviços de HIV e AIDS, evitando os cancelamentos e reagendamentos que foram feitos em massa durante o período da Covid, reivindicando o aumento dos recursos para as políticas de HIV e AIDS nos âmbitos estaduais e municipais, que foram muito esvaziados por conta também
Mas não só, gente, não só. Isso era uma tendência que já acontecia antes da pandemia. Dizer que bancar a memória curta ou a memória, dizer que tudo foi culpa da pandemia, não é verdade. As políticas públicas de saúde já estavam sendo desmanteladas e esvaziadas antes da pandemia. Isso é claramente um projeto de governo, obviamente querem substituir o acesso universal que nós temos no SUS por acesso pago. Esse é o projeto é entregar, como o nosso sistema privado de saúde hoje já é completamente controlado por grandes corporações, praticamente todas americanas, norte-americanas, a Amil, Bradesco Seguros, todos esses planos de saúde já são controlados por empresas internacionais. Assim como rede de laboratório, dificilmente você vai encontrar aqui no estado de São Paulo ou qualquer outro estado do país laboratórios que não sejam das grandes redes internacionais de laboratório, não só a mexicana, mas a americana, etc. E tal. Então, o plano é esse, o plano é entregar o país, o plano é acabar com o SUS, quando nós temos toda a capacidade de dar uma resposta nacional, uma resposta que vá resolver os nossos problemas, uma resposta calcada no crescimento do país, na elevação da pessoa em situação de pobreza à categoria de cidadão, porque ela é ignorada, ela não é vista dessa forma. Retomada urgente das consultas e exames para as pessoas vivendo com HIV e AIDS e estabelecimento integral de serviços de PrEP. A prevenção, assim como a gente pode também, para outra conferência, a gente falar sobre tratamento preventivo para tuberculose, os serviços de PrEP não tiveram mais ou menos 50% da sua atividade parada por conta da Covid no ano passado, e grande parte não foi retomada. E qual é a gravidade disso? A gravidade disso é que o Departamento de AIDS e de outras doenças crônicas, etc. e tal, tem um nome gigantesco, o departamento estabelece como a principal forma de prevenção ao HIV a medicalização. Então, tomar medicamentos, ou seja, tomar o PrEP, basicamente a estratégia governamental de se prevenir HIV. Em assim sendo, se você diminui 50% desse programa que não alcança todas as pessoas que precisam, você pode imaginar o impacto que isso tem. Né? E maior acessibilidade e ampliação da disponibilidade dos insumos de prevenção. Estamos falando de camisinha, estamos falando de acesso às mulheres de camisinhas adequadas para elas, de preservativos de látex na qualidade que é necessário para as mulheres, que isso seja amplamente disponibilizado. Próximo, por favor. Solicitamos também, com relação às ações gerais, a alocação adequada de recursos orçamentários para a aquisição e disponibilização de materiais de proteção à Covid, tanto para usuários de TB, HIV e AIDS, quanto profissionais de saúde. Testagem regular sistemática de Covid para os profissionais de saúde, independentemente do seu quadro sintomático. Com relação às políticas sociais, a efetivação da articulação local entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Assistência Social, isso em parte foi feito, e eu digo em parte porque no âmbito governamental, no âmbito federal em particular, tudo parece que se limita a estabelecimento de portarias e de acordos ou de documentos formais em que as pessoas assinam, anunciam, publicam no Diário Oficial, mas que não se transformam em políticas efetivas. Isso a gente pode ver, por exemplo, na AIDS com relação ao tratamento preventivo para tuberculose em pessoas vivendo com HIV, que teve, alguns poucos anos atrás, uma política que já saiu atrasada.
Então, a gente tem que... Houve recentemente há de se aplaudir uma iniciativa do CGDR para se estabelecer uma parceria para o tratamento das pessoas com tuberculose junto com o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ou seja, um cruzamento aí dessas pessoas para que tenham assistência. Isso é um esforço louvável, que precisa ser urgentemente implementado e de forma vigorosa, e para isso precisa de recursos e pessoal. Espero que a desculpa não seja não temos dinheiro, mas temos o documento, porque o documento não vai fazer nada. E a avaliação dos equívocos da política de auxílio emergencial no Brasil, que isso é o que são as cenas patéticas que a gente vê diariamente entre o executivo deste país e o legislativo, seus embates, etc. e tal. Eu acho que nós estamos terminando. Próximo slide. Eu acho que esse cenário que a gente levantou, fez com esse levantamento, gera uma possibilidade de acordo de cooperação técnica entre os Ministérios da Saúde e Cidadania, que foi o que eu mencionei agora há pouco. Entretanto, o SUAS e o SUS, eles precisam se retroalimentar. Eu não sei o quanto vocês sabem, mas no Ministério da Saúde, os diversos sistemas de informação, seja de mortalidade, notificação de casos, etc. e tal, eles não se falam. É uma coisa absolutamente anacrônica e eu diria até paradoxal, porque os sistemas de informação não informam uns aos outros, então não são cruzáveis. Vocês se lembram no início da minha fala, quando eu falei que São Paulo às vezes dava respostas que o país não dava, se antecipava, pulava na frente, porque tem pressa, tem que resolver os problemas do país que é mais populoso e que é o país que concentra 40% da economia do país, o Estado que concentra 40% da economia do país. Então, tenta resolver seus problemas de forma autônoma, o que não é necessariamente bom, porque bom é resolver as coisas em âmbito nacional, considerando as diversas diferenças. Mas existe uma necessidade de que os sistemas de informação dentro do Ministério da Saúde se falem, tenham interface, sejam possíveis de cruzamento, porque não são. E outra coisa é o sistema de saúde o Sistema Único de Saúde falar com o Sistema Único de Assistência Social. Ou seja, a pessoa vivendo em situação de pobreza é aquela pessoa que vai ter HIV, é aquela pessoa que vai ter... O HIV é mais concentrada, mas também a sua maioria pessoas vivendo em situação de pobreza. Mas a tuberculose, largamente. Então, se você cruza esses dados, você tem uma política pública mais eficiente. Eu quero dizer que o Estado gasta menos. O Estado precisa agir de forma inteligente, ele não age de forma inteligente. O Estado brasileiro, ele age por pressão, ele age sem planejamento. Por isso, nós estamos perdendo, ou já perdemos em vários aspectos, o bonde da história. Nós estamos lutando para ser periféricos. O Brasil, lamentavelmente, por não defender os seus interesses, por não se preocupar nas suas políticas, por não elevar a sua população à dignidade de cidadã, população cidadã, nós estamos marcados pela pobreza que nos arrasta a sermos absolutamente periféricos, desimportantes. Então, é uma grave situação que o Brasil escolhe estar. O Brasil podia estar num papel de liderança mundial, global, e o Brasil, particularmente, o desempenho do Ministério da Saúde só nos tem envergonhado nos últimos 2 anos, em particular, eu diria nos últimos 3, gravemente, mas nos últimos 2 tem sido, literalmente, eu que trabalho no âmbito internacional, motivo de chacota. Nós somos motivo de chacota. Nós viramos pária internacional. O Brasil virou motivo de ridículo. E temos um péssimo hábito neste país, que são dos cidadãos falarem mal do seu próprio país. O brasileiro é o único cidadão que eu conheço que, normalmente, o cidadão que vai para o exterior é aquele cidadão de classe média. É a pessoa que teve alta escolaridade, que tem recursos para viajar, etc. e tal. É o único cidadão que fala mal do seu país.
que preza por falar mal do seu país, que fala das mazelas do país com nojo, que tem nojo da pessoa que o serve e não vê a pessoa como um cidadão, não vê um excluído como um cidadão. É como se fosse uma outra coisa, um outro ser. É como se fosse um animal. Então, enquanto a gente não resolver esse problema, nós não resgatarmos essa questão social política no país, nós não vamos andar para frente. E não vai melhorar a situação de todos. Porque a questão da violência depende disso, a questão da moradia depende disso, a questão da renda, a questão do crescimento econômico depende disso. Nós temos que ter orgulho de ser brasileiros, lamentarmos as escolhas que nós fizemos, que nós colocamos os dirigentes que aí estão no poder, fomos nós que colocamos, temos que lamentar as escolhas feitas, corrigi-las, olhar para frente e se pautar em planos de trabalho. Planos e objetivos de Estado. É o que o país precisa ser, o que o Sistema Único de Saúde precisa ser. E vocês, enquanto profissionais, que saúde vocês vão estar provendo? E como vocês vão estar agindo? Se vocês simplesmente vão estar preocupados com as suas clínicas e na renda que vocês vão ter, ou se estão querendo realmente viver num país melhor, de que vocês possam bater no peito e orgulho e nunca mais falar mal do país fora do país. A gente pode falar aqui dentro, entre nós, e resolvemos o problema. Mas essa é uma questão muito séria. Uma oportunidade que a gente tem agora, que foi dado muito pelo marco do Covid, foi a intersetorialidade, o enfrentamento. Vários setores, não só da saúde, se mexeram para dar uma resposta à Covid. A economia, todos os setores se mexeram para dar uma resposta à Covid, tiveram que se reestruturar. Nós clamamos por isso há anos na tuberculose. Nós também tentamos isso na AIDS, com muito pouca eficiência. Mas nós fizemos isso na AIDS desde a década de 90, e na tuberculose vimos fazendo isso há mais de 10, 15 anos. E, recentemente, a OMS adotou, a partir de um programa bem-sucedido russo, que foi um marco de rendição de contas multissetorial, ou seja, que o Estado definia que todos os setores deveriam enfrentar a tuberculose e dar a sua contribuição para diminuir os indicadores de tuberculose no país. Isso foi feito na Rússia. E foi feito com sucesso. Ninguém nunca ouviu falar. Por quê? Por que vocês acham que nunca alguém ouviu falar disso? Porque a propaganda, quem manda no mundo da saúde são os interesses americanos. Então, o americano não faz propaganda do que dá certo, ou quando a Rússia faz coisas certas, certo? Só quer destacar as coisas negativas, ou da China, etc. e tal. Então, nós temos uma experiência exitosa na Rússia, que a OMS tomou para si, e foi estabelecido como um planejamento para todos, um compromisso para todos os países do mundo de estabelecer um marco de rendição de contas multissetorial para enfrentar a tuberculose. E as pessoas não sabiam muito bem como vai fazer. Os governos já estão preparando. No Brasil, nós estamos razoavelmente avançados nessa implementação. De forma burocrática, nós consultas que se arrastam um pouco, mas isso está avançando no Brasil, mas em âmbito internacional temos vários exemplos de países que estão aplicando esse marco, que em inglês se chama MAF, que é o marco de rendição de contas, e a gente precisa tomar isso, porque senão não vamos resolver a tuberculose. Resolver a tuberculose não se resolve dando comprimido ou injeção. Enfrentar a tuberculose é muito mais que isso. Doenças marcadamente da pobreza precisam ser enfrentadas como questões sociais também, não só de saúde. Próximo slide, por favor. Do que precisamos? A gente precisa de ações inovadoras, consistentes, que contribuam diretamente para a implementação das ações necessárias para o enfrentamento, apoio direto à capacitação de profissionais e para acolhimento e atenção, ou seja, a educação dos profissionais de saúde precisa ser continuada.
o aparelhamento das UBSs e profissionais com tecnologias. As UBSs, as unidades básicas de saúde, na maioria do país, não tem um computador, não tem acesso à internet. Isso é do bolso do profissional de saúde. E a implementação da telemedicina nos modos do que a gente já falou, ou do que eu já falei, estou aqui falando sozinho há uma hora. E o destaque-se o apoio urgente às ações de base comunitária, que alcancem a população carente mais vulnerável. O financiamento adequado, acessível e rastreável para os agentes comunitários de saúde e para as ONGs de base comunitária, que geram apoio direto às pessoas em tratamento. E inovação em comunicação social, estratégias de informação, incluindo políticas para o tratamento preventivo contra a tuberculose e apoio e inclusão das populações mais vulneráveis. Ou seja, conversar com as pessoas que estão em situação de rua, entender e não olhar para elas como se a pessoa em situação de pobreza ou uma pessoa em situação grave, como se fosse um ser de outro planeta, ou como se fosse um animal. Porque nem animal também entende. Vocês sabem que seus cachorrinhos, seus gatinhos, sua tartaruguinha, seu papagaio entendem. Então você não pode achar que o ser humano não entende um rosto, uma sensação de distanciamento, de nojo, de olhar de desprezo que nós temos para a população pobre. Próxima, por favor. A gente precisa de engajamento em pesquisa. Só que a gente tem... Aqui eu vou fazer vou botar um dedo na ferida de vocês. A gente tem que pensar que tipo de pesquisa que a gente desenvolve quando a gente se compromete com a pesquisa. Ela está alinhada com um plano... No Brasil, nós desenvolvemos um plano de pesquisa. Nós temos um plano nacional de pesquisa em tuberculose, em que nós fizemos uma ampla consulta, inclusive a sociedade civil, inclusive as pessoas afetadas, para desenvolver as prioridades de pesquisa. Várias delas, o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia, aplausos para eles, e os estados, por meio das suas FAPs. A FAPESP é o principal financiador, a FAPERJ, no Rio de Janeiro, também é um grande financiador de pesquisa, como no Rio Grande do Sul, em Minas, que são as FAPs, que são as agências de fomento estaduais, que tem uma parte do ICMS, que é um imposto estadual, que financia pesquisa. Mas nós temos que nos perguntar, estão alinhadas? Qual é o compromisso desse estudo com a sua aplicabilidade? O que eu vejo é uma enxurrada de estudos, particularmente acadêmicos, em nível de mestrado e doutorado, que mudam de nome, mas acham a mesma coisa. E a gente fica enxugando o molhado e repetindo coisas, e a gente vai fazendo diagnóstico. Tuberculose PhD, pós-doc em fazer diagnóstico e pouca ação. Faz documentos, diagnostica o problema, mas não haja. E nós precisamos fazer uma interlocução com o engajamento comunitário em pesquisa. Nós precisamos ouvir os usuários, as populações mais vulneráveis. Precisamos educá-las. É esse trabalho que eu faço há muitos anos. Próximo slide, por favor. Senão não vai ter tempo da gente conversar, nem um pouco. Precisamos contribuir para a elaboração de estratégias de ação por meio de ação parlamentar. Precisamos buscar os caminhos alternativos de financiamento de ações e auxiliar na implementação das políticas. Nós precisamos garantir que haja recursos públicos para o nível federal, que o CGDR tenha recursos adequados, que a pesquisa no âmbito federal, tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação, por meio da CAPES, que financia muitos estudos acadêmicos em tuberculose, que eles sejam garantidos, amplificados, mas que sempre tenham um olho na aplicabilidade. Vamos fazer pesquisa pensando no melhor para o país. Como é que o meu achado pode informar políticas? Como é que eu, como pesquisador, como aluno, como profissional, posso contribuir para a melhoria das políticas públicas de saúde e auxiliar na implementação de saúde, e nós estamos aptos a fazer isso da sociedade civil, da academia, vocês, enfim, de todos os setores. Próximo slide, acho que esse é o último. Tomara, sim, é o último, graças a Deus. Já estão 1h10 aqui falando sozinho, eu preciso ouvir vocês.
eu estou vendo que nós não temos perguntas, mas comentários. Eu não vi os comentários, eu lamento se eu ofendi alguém. O objetivo não é esse, mas o que eu quero é conversar. Então, se as pessoas puderem abrir o microfone e falar, seria uma... Então, professor, a gente vai colocar aqui em tela, então, como a gente teve alguns comentários, eu vou colocar o comentário da Patrícia, para que o senhor possa comentá-lo. Ela fala o seguinte: esses dados evidenciam a importância da ampliação de ações de proteção social. Nós, profissionais da saúde, precisamos muito nos articular com a assistência social. Com certeza absoluta. As unidades básicas de saúde, elas precisam falar, tem um nome, eu esqueci agora, eu sou ruim de nome, mas tem um termo para, em cada estado, em cada cidade muda. Lá no Rio, eu sei, mas não está me ocorrendo agora. Mas basicamente, as unidades de assistência social, elas têm uns núcleos que são distritais, é a mesma estrutura da saúde, distrital, municipal, estadual, federal. E elas têm um mapeamento da pobreza. Elas sabem aonde estão os pobres, aonde estão os vulneráveis. A assistência social sabe disso, apesar de que esse governo, particularmente o que está no poder, ele claramente desmantelou as políticas do SUS e do SUS. Então, e no âmbito estadual e municipal, o estrago foi grande, como no estado do Rio, foi particularmente grande, etc. Mas esses núcleos, que eu esqueci o nome agora, que todos os estados e todos os municípios têm, eles têm os dados da pobreza. Eles sabem onde as pessoas moram. Eles sabem, o mapeamento está feito. Então, o SUAS precisa falar com o SUS. A pessoa não pode sair de uma unidade de saúde com fome. Ela precisa, alguma orientação precisa ser dada. Gente, nosso país, nós estamos em situação de insegurança alimentar. É inconcebível que o país que produz soja devasta o cerrado, e por isso a gente está tendo essas ondas, para quem mora em Ribeirão Preto, graças a Deus eu estou aqui na Mantiqueira, ainda não chegou por aqui, mas a gente sente a secura aqui no estado de São Paulo, da devastação para a plantação de soja e outras monoculturas, para alimentar os porcos na China ou na Europa e para alimentar as pessoas no norte. Então, a gente precisa pensar que nós precisamos de políticas que sejam úteis para o país e políticas que sejam compreensivas, e nós precisamos entender aonde está a pobreza e chegar nessa pessoa, seja na área rural, seja na área urbana. Os municípios têm esses dados. Eles sabem onde está a coisa. Então, o SUAS e o SUS precisam se falar do âmbito distrital até o âmbito federal. E a coisa precisa sair do papel, porque os ministérios, com essa limitação de pessoal e tudo, fazem um esforço, um suador incrível para ter um documento e fica no documento. Entendeu? Como já foi dito aqui antes. Então, Patrícia, é isso aí. Mas tem que partir de vocês. Se você esperar que seu chefe faça isso, se você esperar que o chefe da unidade de saúde faça isso, você vai ficar esperando, porque não vai acontecer. Então, você precisa sentar com os colegas e falar assim, gente, que tal, sem ferir a hierarquia, sem o gestor se achar afrontado pelo profissional de saúde, dizer, vamos pensar numa solução? A gente está vendo que as pessoas estão passando fome. Dá para ficar insensível a essa situação? Como é que a gente pode encaminhar? Dá para colocar essas pessoas em contato com o serviço de saúde serviço de assistência que vai prover a ela algum apoio? Quais são as ONGs que a gente podia lançar a mão? Vamos pensar? Vamos pensar enquanto profissionais? Vamos sair do lugar comum e parar de achar que a gente só tem que fazer aquilo que está preconizado. Mas vamos lá, tem algum outro comentário? Não sei. Tem outro comentário, sim. A Janaína está dizendo obrigada pela palestra, muito importante comentar a dificuldade de acesso à saúde de populações vulnerabilizadas, como pessoas como pessoas em situação de rua, com grande evidência também. E
HIV e AIDS, inclusive criticamente ao debate o incentivo da telemedicina e outros avanços tecnológicos. A questão é que, eu volto a dizer, gente, não há desculpa, há falta de vontade. Vocês lembram quando eu comento, o Brasil foi educado, o cidadão brasileiro, ele é educado para ser eurocêntrico, ou para ser norte-cêntrico. Nós funcionamos numa mentalidade de servir ao colonizador. Nós repetimos esse modelo. Sem perceber que a gente... E como é que isso se reflete? É naquilo que eu estava falando. O brasileiro fala mal do seu país. O brasileiro, enquanto um estrangeiro, por mais pobre que seja, jamais você vai ver um europeu falando mal do seu país. Na Turquia, ou nos países árabes, as pessoas exaltam o seu país, por mais caótica que esteja a sua situação. As pessoas africanas mais humildes de país, eu conheço inúmeros países na África. Eu nunca vi um africano falar mal do seu país. Nunca vi. Os brasileiros fazem isso, porque nós somos educados para achar que aqui é ruim. O bom é ficar rico aqui, se apropriar. Lembra daquilo que eu falava da tuberculose? Que os privados, que os doutores, professores, se apoderavam de centros de pesquisa e viravam donos do que é público? É isso aí. Então, nós estamos ainda funcionando como se vivêssemos nas capitanias hereditárias, nas Seis-Marias. E nós repetimos o modelo colonizador como se a gente tivesse que explorar, tirar do país tudo que a gente pudesse, enriquecer e vamos para a Europa. E aqui que se dane, né? Então, essa é a mentalidade. Se a gente não resolver isso no âmbito pessoal, a gente não vai resolver isso no âmbito nacional. Isso a gente precisa ter clareza. A gente precisa ter controle, a gente precisa ter educação. E a gente precisa agir. Então, a gente não pode ficar esperando. Volto a dizer sobre a questão da telemedicina. Década de 90, gente, eu via programas em países paupérrimos, na zona rural da África, em vários países da África, eu via pessoas recebendo SMS para lembrar elas que elas tinham que tomar o antirretroviral delas, e tomavam. Estou falando de década de 90, gente. Nós não temos nada, nem de longe isso aqui ainda. Em países infinitamente mais pobres que o nosso. Nós não fazemos as coisas, nós não resolvemos os problemas sociais, os problemas de saúde nesse país, porque nós não queremos. Nós não queremos. Então é isso que as pessoas precisam ver. Próximo. Agora temos uma pergunta, professor. O que o senhor acha da introdução de novas drogas, e também de protocolos novos, medicamentos, em plena pandemia? Seria o momento certo? Eu vou dizer, eu já disse disso durante a minha palestra. A bedaquilina, só dando um exemplo, a bedaquilina, ela foi aprovada pela Conitec há um ano atrás. Ela ainda não está disponível. E essa falta de pressa, a AIDS tem muito mais pressa do que a tuberculose. Eu volto a dizer, a tuberculose é lenta, é pesada, é gorda, é cinza, ela se arrasta, entendeu? Então ela fica pesada e ela se sente cansada. A gente tem que pensar que a gente tem que ser um pouco mais ágil. Nada de gordofobia aqui, não quero ofender ninguém, porque não necessariamente um gordo é lento, um gordo pode ser muito ágil e muito eficiente, mas a gente tem que se educar. Quando a gente fala, e eu mesmo preciso me educar muito, mas a gente precisa pensar de que a gente tem que ter urgência em tratamentos melhores. O tratamento de tuberculose do Brasil está nos levando à tuberculose multiresistente. A forma como a gente enfrenta a tuberculose nesse país está nos levando a ser país de alta carga para TBMR, que está crescendo a formas acachapantes. Os estudos mostram isso. E não tem pressa. Por que não tem pressa? Porque não é prioridade. O Brasil não é país de alta carga. Então é meia dúzia de pessoas que vão ter que tomar aquele tratamento torturante por 18 meses, quando a OMS já preconiza há 3 anos um tratamento sem injetáveis. O Brasil não aplicou, a bedaquilina não está nem disponível ainda. As pessoas não têm pressa
de implementar novos medicamentos. Há vários medicamentos. A linezolida também foi aprovada para uso na tuberculose pelo Conitec, e a gente ainda está discutindo a implementação. Existe uma nova droga, pretomanida. O tratamento da tuberculose pode ser enxugado em muito tempo. Tem um estudo que a gente está conduzindo no Brasil, que é o Simplicity B, que, por exemplo, faz um estudo de tratamento de tuberculose multiresistente ou sensível com os mesmos tratamentos, só com um período de 3 meses a mais para o TBMR, com resultados impressionantemente bons. Mas a evidência ainda não é forte o suficiente, por exemplo, o Conitec adotar. Mas a gente vai estar lutando, não só no Brasil como no exterior, para que a evidência faça com que a pretomanida também seja aprovada pelo Conitec, e que a gente tenha essa e mais drogas para a tuberculose, assim como a gente sempre teve para HIV. No HIV, a gente brigava isso, ia para a imprensa, e em poucos meses de negociação forte, a gente conseguia as drogas, e a gente às vezes tinha que iniciar por meio de ações jurídicas. Quantas drogas a gente implementou, a gente incorporou no SUS a partir de ações do movimento social? A gente tem que fazer a mesma coisa na tuberculose. Mas é importante que vocês, enquanto alunos, enquanto profissionais de saúde, também entendam e façam pressão. É uma tortura. Tratamento de tuberculose é torturante, particularmente TBMR. A gente precisa dar tratamentos melhores, mais curtos, mais eficazes. Próximo, por favor. Temos a última pergunta, professor, é da Fernanda. O SUS é um modelo avançado, mas não apresenta uma política de saúde específica para a população em situação de rua? Ela pergunta. São coisas diferentes, gente. Olha só, SUS é um sistema único de saúde. É um sistema universal que prevê financiamento no nível federal, estadual e municipal, prevê as políticas definidas em nível federal, estadual, municipal, ou melhor, de baixo para cima, distrital, municipal, estadual e federal, e ele é um sistema de saúde em que unidades de saúde e programas, eles têm financiamentos que são complementares, que são feitos no âmbito dos acordos bipartites, às vezes tripartites, etc. E tal. Por exemplo, vamos dizer um exemplo, um exemplo grosseiro, que funcionava na década de 90, não é bem mais assim na AIDS, mas na década de 90, no primeiro momento, o governo federal se comprometia a comprar os antirretrovirais, os governos dos estados se comprometiam a comprar os tratamentos para doenças oportunistas e os municípios compravam preservativos. Por exemplo, esse foi um pacto que a gente fez lá em 96. Lá em 96. Isso é para dar um exemplo como o SUS funciona. Às vezes, no mesmo programa ou nas mesmas unidades, você tem coisas que vêm com dinheiros diferentes. O SUS é isso, é um sistema único e ele é o maior sistema universal de saúde do mundo, mesmo que existam países como a China ou a Índia, que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, nós só temos 210 milhões, então não há justificativa, nós ainda assim, o SUS é o maior programa de assistência universal do planeta, ainda é. E, obviamente que esse governo quer acabar com ele, quer vender tudo, mas, enfim, a questão é que o SUS existe políticas claras para se atuar com a população de rua, a população prisional, que é afetadíssima pela tuberculose, as populações indígenas que são esquecidas ou são tratadas de forma absolutamente precária e inadequada. Então, há política, sim, para essas populações, as políticas estão definidas, estão claras, isso já foi pensado, as coisas não são implementadas por falta de pressa e por falta de compromisso. O que a tuberculose precisa, assim como a saúde, é de compromisso, é de pressa, é de implementação, é de entender que as pessoas precisam das coisas ontem. Quem tem fome tem pressa. Quem está doente precisa de apoio, precisa para que ela volte a ser produtiva como cidadão, para que ela volte a desempenhar a sua função na sociedade e ajude o mecanismo do país para acelerar. Isso é um investimento no país. Próximo. Eu acho que tem um comentário aqui, o que o senhor acha da introdução de novas drogas? Eu acho que isso já foi dito, né? Foi dito já, sim. Esse já foi respondido, sim. Tem mais alguma outra coisa? Acho que não tem mais, né, Edson? Não tem mais, e também por conta do tempo, né? A gente já ultrapassou um pouquinho, a 1h30.
de atividade. Já nesse momento, agradecer ao senhor pela palestra, né, explicações muito importantes também. Inclusive, no seu slide, né, tinha lá um contato do senhor, se o senhor quiser deixar novamente, para que o pessoal que está acompanhando possa entrar em contato e tire também outras dúvidas que não puderam ser tiradas agora, né, ampliar também esse debate para além do nosso congresso. Se quiser projetar de novo, isso, dá para colocar? Vai digitar? Isso, o último slide, Erickson, para que o pessoal possa pegar o contato com o professor. E já então, professor, passo a palavra para o senhor deixar suas considerações finais, né, de despedida para o pessoal. Só posso agradecer como cidadão esse congresso, o convite do Congresso Paulista, como cidadão brasileiro, como cidadão carioca, meio no interior, meio na Mantiqueira, meio no Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com os alunos. Eu tenho uma forma bem veemente de falar, eu acho que a minha verve de ativista é indiscutivelmente forte. Eu trabalho com políticas de saúde e eu acho que falar manso não necessariamente é conseguir convencer. Obviamente, a gente precisa falar duro, porque as situações são duras e precisa de urgência. Eu acho que a temperatura morna com que as coisas são tocadas, com a fala baixa, é que a coisa não tem avançado muito. A gente precisa se indignar. O cidadão brasileiro precisa se indignar. Precisa se indignar pela pobreza com que a gente vê, com que a gente, não as pessoas que estão aqui nesse congresso, mas aquela que a gente vê todos os dias, mesmo em cidades pequenas como a que eu estou nesse momento. A gente vê pobreza, a gente vê exclusão, a gente vê alijamento das pessoas diferentes e a falta de compromisso com o país. Nós temos que pensar no país. Vamos pensar no país. Vamos pensar o que é bom para o país. Vamos pensar a longo prazo. Isso é bom? Isso funciona? O que está funcionando? Por que essa informação não chega? Não chega por quê? Vamos resolver esse problema? Vamos entender por que a informação não chega? Vamos entender por que a informação não vai adiante? Por que a pessoa não recebe? Então, é pensar, é funcionar ativamente, enquanto cidadão, enquanto profissional de saúde, enquanto acadêmico, enquanto cidadão. Então, a minha palavra final é de agradecimento pela essa oportunidade. É um privilégio sempre falar no âmbito acadêmico. Eu trabalho no âmbito acadêmico e é um prazer estar com vocês e agradeço mais uma vez aos organizadores e particularmente à Unesp e às pessoas da Unesp que tão educadamente me convidaram para esse evento. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui conosco. E você aí que nos acompanha, está aí o endereço aqui na tela do professor, o contato, para que você possa pegar e entrar em contato também, ampliar esse debate para além do nosso congresso. E olha só, você que está nos acompanhando também, nós voltamos às 14 horas, tem mais atividades. A gente vai dar uma pausa, né, um momento de almoço, um pouquinho de descanso, mas às 14 horas estaremos de volta. E ainda hoje tem a mesa redonda 1 e 2. Na mesa redonda 1 será discutido o SUS resistindo. E na mesa 2 vamos falar sobre falando do povo ou com o povo, a epidemiologia do dia a dia. Um grande abraço para você, a gente se encontra mais tarde. Até lá!